Olá, eu sou Ranulfo. Tudo bem com vocês? Muito bem, eu quero convidar aqui o nosso time do Serve, convidar todas as mamães aqui presentes com seus bebês. Queria que a gente pudesse aplaudir essas mamães. Chegando para cá, nós vamos ter o privilégio de apresentar cada um. E Juliana, legal, gente. Pode ir chegando para cá. Tem gente, hein? Pode vir, os familiares, amigos. Pode ir montando aqui um... Pode ir chegando para cá. Muito legal. Gente, antes de apresentar cada fofura dessa, né? Cada presente que Jesus deu para vocês, mamãe, pai, nós queremos celebrar como igreja a vida de vocês. Dizer que é um momento muito especial para a gente, como Igreja Batista Monte Serra. Deus nos colocou no caminho de vocês, através do Serve, né? E hoje nós temos o privilégio de poder mostrar vocês para a igreja, mas não só mostrar, mas como é lindo saber que Jesus em algum momento olhou para a doçura dos filhos de vocês e nos dá o privilégio de poder participar desse momento tão especial. Então nós vamos apresentar todos eles para a igreja. Esse momento aqui, pai, você que é mãe, tio, amiga, tia, é um momento muito especial, que a gente pede para vocês que são pais e mães, de que vocês assumam a responsabilidade não diante da igreja, mas diante de Deus, de que vocês com certeza vão querer dar o melhor de vocês para os filhos de vocês. Mas a gente não consegue fazer isso se Jesus não for presente na nossa vida, porque Deus é o nosso provedor. É com Ele que está todos os recursos para a gente poder abençoar os nossos filhos. Vocês creem nisso assim? Amém? Então tá, então por onde que eu começo? Cadê as servas do Serve, por favor? Esse daqui é o João Pedro, por favor, Cíntia. Esse daqui é o Samuel. Me dá vontade de pegar esse guri. Dá esse pra... Ah, você tá bom, não. Esse daqui, essa daqui, Maria Luísa. Pega ela. Bom, nós vamos fazer um desfile com eles, com os três primeiro. Vamos apresentar aqui, gente. Vira para cá vocês. Samuel. Esse. O João Pedro. E essa é a Maria Luísa. Gente, tá fraco esse negócio, viu? Ah, tem mais um aqui. Calma aí, gente. É que veio tudo agora. Calma aí. Mas esse aqui, quem que é esse? Luiz Carlos, gente. Essa daqui é a Ana Luísa. E esse daqui é o Arthur. Tem mais? Esse daqui é o João Vitor. Vem cá, a gente precisa chegar aqui que esse pessoal não viu. Gente, olha que fofura cada um deles. Pode falar. Então esse é o Arthur. João Vitor. Luiz Carlos. Samuel. João Pedro. Maria Luísa. Ana Luísa. Que fofura, né, gente? Vocês podem encostar ali. Legal. A nossa oração agora é por vocês, pais e mães, é que vocês possam então ter de Deus toda a força, todo o desejo de poder fazer de cada uma dessas crianças pessoas parecidas com Jesus. Amém?
Deus deu um grande privilégio para vocês de serem mães desses bebês tão lindos. Então eu quero, antes de orar com vocês, nós temos aqui um presente da nossa Igreja Batista Monte Serra. Eu vou pedir, Dani, pode me auxiliar aqui? Quem pode... É a primeira Bíblia de cada um dos bebezinhos. É um carinho nosso, da Igreja Batista Monte Serra. Ajuda, pode entregar. O nome está aí dentro. Dani. Faltou. Faltou uma aqui. Pode providenciar para a gente, tá? Quando descer, pode ser. Faltou uma. Faltou uma Bíblia aqui para uma mamãe. A sua está aqui? Ah, está aqui? Tá, a sua? Tá, ok. Mas tem ali embaixo, né, Cíntia? Ok. Gente, vamos nos levantar como igreja agora. Quero pedir que você possa estender a tua mão para cá. Nós vamos abençoar a família de vocês. Agradecer a Deus porque a história dessas crianças, Deus tem uma história muito linda para cada uma delas. Amém? Pai, nós queremos consagrar a vida de cada criança diante do Senhor. O Senhor tem um plano muito lindo, muito especial para cada uma delas, e nós queremos dizer para o Senhor que nós estamos felizes como igreja do Senhor, porque o Senhor nos colocou na vida, no caminho de cada uma delas por meio do Serve. Obrigado, Pai, porque o Serve está celebrando o seu 3º ano de vida, e a gente pode ver os frutos do Senhor. A gente pode ver as mamães que foram tocadas por Ti, os filhos que nasceram e que agora dão testemunho de fé. Então nós queremos consagrar a vida de cada uma dessas crianças, dos pais, dos amigos, dos parentes aqui presentes, que a Tua presença, Senhor, seja constante, real na vida de cada um deles. Pai, que cada criança aqui apresentada no tempo do Senhor, na plenitude do tempo do Senhor, cada uma delas possam ter um encontro pessoal com o Senhor. Que elas possam testemunhar do Teu amor, da Tua grandeza, e que elas possam olhar lá atrás e saber que o Senhor usou pessoas para, ó Deus, abençoá-las. Pai, nós Te pedimos isso, nós oramos agradecidos no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, a quem oramos. Amém. Amém. Mais uma salva de palmas. Deus abençoe vocês. Amém. Está aqui, chegou a Bíblia da... Obrigado, gente. Deus abençoe. Oi, gente. Eu sou o Leandro. Famílias, muito obrigado, viu, por repartirem a história de vocês, repartirem história de esperança, de encorajamento com a gente. Muito obrigado. Vocês vão brincar que eu e o Ranulfo estamos de uniforme hoje, né? Mas eu sou o Leandro, ele é o Ranulfo, tá bom? Gente, eu tenho alguns recados bem importantes. Tempo de repartir esses recados, depois da gente estar em oração também por pessoas. Obrigado, Lincoln. Primeiro recado, logo depois da nossa celebração, nosso culto, nós teremos a Assembleia Extraordinária. Seria de manhã, nós transferimos para agora à noite. Então é um assunto importante, rápido, para aqueles que são membros. Por favor, fiquem, porque a gente precisa tomar decisões com relação a essa Assembleia. Então você que é membro está convidado a ficar. Você que não é membro, quer ver como é que funciona, super bem-vindo. Não tem nada de secreto, tá? Mas você que é membro tem a responsabilidade de estar aqui junto com a gente, decidindo assuntos importantes. Logo após a celebração, a gente já vai começar com a Assembleia.
Tivemos hoje, então, esse momento especial do Serve. Foi um Natal em família do Serve. Foi muito jóia. Era um chá, docinho, salgado e muito mais do que isso. Poder repartir o que Deus está fazendo por meio da Igreja de Jesus através do Serve. Foi feito um bazar solidário que não saiu tudo no chá. Então, você que não veio no chá, pode ter a oportunidade agora de contribuir com o que Deus está fazendo por meio do Serve, participando desse bazar. Tá bom? Os recursos que estão entrando estão abençoando famílias, histórias de vida, né? Então, que legal, viu? Muito obrigado por vocês estarem aí. A gente tem a oportunidade, o privilégio de participar por meio do bazar solidário, que vai ficar ali, as gurias já estão ali servindo no final. Retiro do Quarto Passo, próximo final de semana, tá? A gente tem falado há algum tempo, queremos reforçar o convite, vai acontecer no próximo final de semana, um tempo para você entrar em modo silencioso. Tá? Aquela funçãozinha que tem no celular, que às vezes a gente não usa, né? Mas que de vez em quando é bom usar também para acalmar um pouco. Tem uma funçãozinha nessa na gente também, que a gente pode e deve acalmar, pedir para Deus nos acalmar, nos aquietar. E para que serve esse retiro? É para você escrever a sua história de vida. Tá? A gente passa perguntas para você e você vai escrevendo sobre a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. Vai vendo pontos altos da tua história, vai vendo pontos baixos. Para que tudo isso? Para você perceber a mão de poder e de graça de Deus desde a tua infância. Né? Mesmo com dores, com marcas que todos nós temos, mas para entender melhor o teu passado, para decidir hoje o teu presente e projetar um futuro a partir da presença de Deus. Então vai acontecer no próximo final de semana, nós vamos de carona aqui, um clima bem legal. Quinta-feira no CR a gente tem o pré-retiro. Então, com instruções, orientações, mas a gente já precisa da confirmação das pessoas. Tá? Então, você que quer ir, você que entende que é importante um tempo para pausar, o Retiro do Quarto Passo, celebrando a restauração, acontece nesse próximo final de semana e você está super convidado. Na próxima terça-feira, dia 16 de dezembro, não, sem ser essa terça, outra ainda. Dia 16 de dezembro, nós temos as formaturas no Tadel, tá? Então, o Tadel, treinamento para líderes de pequenos grupos, líderes de célula, vai acontecer. Então, para aqueles que fizeram esse módulo agora de discipulado 1 a 1, então, que vieram todas as terças aí, vamos ter a formatura do Tadel e também formaturas dos cursos da Universidade da Família. Durante esse ano, aconteceram diversos cursos bem legais. Aconteceu o curso sobre criação de filhos, sobre finanças, sobre homem ao máximo, mulher única, então diversos cursos que vão estar acontecendo a formatura nessa terça-feira, dia 16 de dezembro. Aí você pensa, não, mas eu não fiz nem o Tadel e nem um curso da Universidade da Família. Você também é muito bem-vindo. Nós sempre gostamos de juntar gente, e gostamos disso porque a Igreja de Jesus é gente conectada com Deus, mas gente conectada com gente. Tá? Então nós queremos celebrar como igreja o que Deus fez durante esse ano, no Tadel, nos cursos da Universidade da Família. Também vem o Danilo, um pastor lá de Marília, se Deus quiser vai estar aí com a gente, para estar repartindo o que Deus tem feito na vida dele. É um homem de Deus, um jovem, homem de Deus. Deus usou profundamente a vida desse rapaz, desse homem, para ministrar na minha vida, quando estivemos lá em Marília. Ele vai estar aqui repartindo com a gente o que Deus tem feito na vida dele lá em Marília. Então, dia 16 de dezembro, tá? Coloca na tua agenda, tá? Coloca na tua agenda, vem como pequeno grupo, traz teus amigos ali do pequeno grupo para a gente celebrar juntos as formaturas do dia 16 de dezembro. Celebração de Natal, outro assunto agora. Quando é que, como igreja, nós vamos celebrar o Natal? Dia 21 de dezembro, tá bom? Então, dia 21 de dezembro, nós teremos tanto no culto da manhã, quanto no culto da noite, a celebração de Natal. Tá? Então, toda celebração é um momento para você convidar amigos. Mas a gente sabe que no Natal, talvez algumas pessoas fiquem mais abertas a um convite, assim, né? Poxa, não, acho que agora eu quero ouvir alguma coisa sobre Jesus, sobre Deus, né? E aí você pode convidar a pessoa para vir na celebração de Natal. Vai ser domingo de manhã e domingo à noite, no dia 21 de dezembro. Gente, nós vamos ter... Depois o Quilo do Amor, é um momento que como igreja a gente consagra itens de higiene, itens de alimento, mas que a gente gosta de olhar para eles como quilos de amor. Né? Esses quilos de amor são destinados para projetos, Ilha das Flores, para projetos que também são de comunidades terapêuticas que a igreja tem parceria. Famílias estão sendo abençoadas por esses quilos de amor. O
que acontece nessa celebração? A gente traz os alimentos lá do fundo e consagra a Deus, mas independente se você trouxe ou não trouxe de casa, esse é o momento em que a gente celebra e consagra a Deus. Então, no momento dos dízimos e ofertas, a gente vai estar cantando, consagra a Deus, vai lá, pega um quilo de feijão, e aí ora assim, Deus, que esse quilo possa abençoar a família que vai cozinhar esse feijão. Né? E vem orando assim para que essa família se sinta amada, se sinta cuidada, independente se você trouxe ou não trouxe, é um momento onde todos, como Igreja de Jesus, nós consagramos a Deus com muita alegria. Nós vamos orar, e antes desse tempo de oração, eu queria repartir contigo algumas coisinhas especiais que Jesus falou comigo durante essa semana. Né? Eu não me canso de repetir que Deus ele é muito criativo. Ele começou a falar alguma coisa comigo numa música que a Helena estava escutando lá em casa, um DVD que a gente tem infantil, e foi muito legal. Aí comecei a escutar Jesus falando sobre isso, e ele foi falando sobre como Jesus, né? Eu gosto muito da maneira como Jesus viveu aqui entre nós, né? Se a gente vai para os evangelhos, a gente vê que Jesus, ele caminhava entre as pessoas, né? Ele ia, curava uma pessoa aqui, olhava nos olhos daquela pessoa, aí ele ia para uma outra situação lá, as pessoas estavam precisando de ajuda, ele multiplicava o pão e peixe, conversava com aquelas pessoas. E aí alguns textos saltaram assim na minha mente, Jesus falando comigo essa semana. Queria só o texto de Lucas, capítulo 19. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu estava em cima de uma árvore, né? Ele era baixinho, queria ver Jesus, subiu numa árvore. E aí Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Eu fico muito feliz com essa maneira que Jesus faz com a gente, né? Às vezes é um versículo pequenininho, a gente não se dá conta que esse cara que estava falando isso era o Filho do Deus Altíssimo, cheio de poder e de majestade. E aí ele vai e vê um baixinho em cima de uma árvore, fala com ele, fala, desce daí, cara, eu quero ir na tua casa hoje. E entender que Jesus é reflexo do Deus que não se contentou em ficar distante, que mandou Jesus, e Jesus continuou isso, porque ele não queria só olhar para as pessoas, ele queria ter intimidade com as pessoas, ele queria ir para a casa das pessoas, e isso é muito legal. E aí de repente tu fala assim, não, mas Jesus já entrou na minha história, né? Lá atrás, 1900, na minha situação, na minha vida, foi quando eu tinha uns 9 anos, e aí Deus me levou para um outro texto, né, em Apocalipse, e esse texto é Jesus falando para a igreja. Jesus não está falando para aqueles que ainda não eram filhos de Deus, Jesus falando com a igreja. Ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E aí Jesus me lembrou disso, né? Que Jesus ele já pode ter entrado na nossa história, na nossa casa, mas pode ser que a gente tenha deixado Jesus um pouquinho de lado, né? De repente Jesus ficou num cômodo lá, num quarto, e Jesus está falando, cara, não quero ficar aqui só para marcar presença, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ceiar contigo, eu quero entrar na tua história, eu quero entrar no teu passado, te ajudar a entender o teu passado, te ajudar a entender o teu presente e projetar o teu futuro. E Jesus quer fazer isso com cada um de nós. Ele quer entrar na nossa intimidade, ele quer ceiar contigo. Isso é algo que eu acho que só vou entender na eternidade, né? Como é que Jesus tem esse poder realmente de ceiar com cada um de nós, né? Essa dinamicidade, essa onipresença, essa onisciência que é de Deus e que vem nele, ele quer ceiar com cada um de nós. Que nessa noite a gente possa fazer essa oração. No CR, na quinta-feira, a gente falou sobre isso, e a gente falou uma música que eu conheci agora recentemente, e o estribilho, o refrão daquela música fala, Deus, a casa é tua, pode entrar e mexa tudo de lugar. Pode entrar, Jesus, a casa é tua e mexa tudo de lugar. Sinta-se à vontade. E como tem sido bom perceber que Jesus tem mexido na minha casa. Como tem sido bom perceber que Jesus tem mexido nos meus pensamentos, tem trocado ressentimento por perdão,
tem trocado pensamentos críticos por liberdade que há em Jesus para amarmos e aceitarmos uns aos outros. Então, eu queria te convidar essa noite, antes de eu orar aqui no microfone, você fazer a sua oração para Jesus e te desafiar a fazer essa oração. Jesus, entra na minha casa, ela é tua, mexa tudo de lugar, da maneira como tu achar, mexa nas minhas convicções, mexa nos meus pensamentos, nas minhas motivações, sinta-se à vontade, a casa é tua. Teu tempo para orar, depois nós vamos orar juntos. Jesus, pode entrar, a casa é tua, muda tudo de lugar, faz aquilo que tu quer fazer com a gente nessa noite, Jesus. Ganha a nossa atenção, nos deixa abertos para te ouvir, não só para te ouvir, mas para tomar resoluções essa noite aqui. Resoluções que têm como base a tua presença na nossa vida. Mexe em convicções, mexe em conceitos. Que teu Santo Espírito tenha liberdade de ministrar em nós e no nosso meio aqui essa noite, Pai. Nos dá consciência da tua presença, não nesse prédio, mas da tua consciência da presença, a tua presença em nós e no nosso meio. Que a gente possa usufruir dessa tua presença nessa noite, que a tua presença possa trazer cura emocional, que a tua presença, Santo Espírito, possa trazer cura física, que a tua presença possa trazer cura na alma de todos nós, que feridas possam ser tratadas aqui, para a glória do teu nome, Pai. Nos deixa abertos para o que tu vai falar. Nós te agradecemos porque como igreja podemos consagrar a ti, Deus, nossos dízimos, nossas ofertas, os quilos do amor. Pai, nos leva para essa dimensão de entender que tudo que temos é porque é dádiva tua. Nos leva para essa dimensão de entender que o tempo que temos e aquilo que temos feito com o tempo, com a agenda, com os nossos compromissos, pode sim te glorificar, Pai. Não só nesse dia, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo. Que seja um tempo especial aqui, Pai. Que com os nossos pensamentos a gente glorifique, que com aquilo que a gente vai cantar, com cada melodia, com a palavra tua que vai ser ministrada pela vida do Ranulfo, Pai. Obrigado, Pai. Nós queremos prestar um culto de adoração a ti aqui essa noite. Nós oramos pelas famílias que vão ser abençoadas pelo quilo do amor, Pai. Que essas famílias se sintam cuidadas e amadas por ti em primeiro lugar, mas que elas saibam que elas também estão sendo amadas por pessoas de carne e osso, pessoas que estão entendendo o privilégio que é ser amado e cuidado por ti e que estão repartindo esse amor. Muito, muito obrigado, Pai. A gente ora pela vida das pessoas que estão enfrentando enfermidade, Pai. Nós oramos pelo Luiz Pequeno, que essa semana está recomeçando um ciclo, uma sessão de quimioterapia, Pai. Nós oramos por renovação física, renovação emocional na vida do Luiz Pequeno, de enfrentar esse novo desafio. Nós oramos pela vida do Pércio, Pai. Continua com ele também nessa questão da saúde dele.
Nós oramos pelo pai do Mateus, que teve o AVC essa semana, Pai. Oramos pela família, pela recuperação dele. Oramos, Pai, pelo Shane, pela Michelle, que estão nos Estados Unidos agora e que vão ter esse tempo agora de ir nas igrejas que estão apoiando eles, repartir aquilo que Tu tem feito na vida deles aqui, lá nas igrejas nos Estados Unidos. Pai, obrigado. Obrigado porque Tu tem nos ensinado que ser igreja é essa dimensão do relacionamento contigo em primeiro lugar, contigo entrando na nossa casa e ceando com a gente, tendo intimidade com a gente, e que essa intimidade que a gente tem contigo nos aproxima a ter intimidade com outras pessoas, a orar e clamar pelo Teu cuidado na vida de pessoas. Muito, muito obrigado. Obrigado pela vida da Marília, que amanhã está fazendo aniversário. Pai, abençoa a vida dela, continua cuidando. Pai, muito obrigado. Obrigado porque a igreja é feita de gente real, gente com problema, gente com dificuldade, gente com vitória, gente que se submete à Tua vontade, que está disposta a viver um evangelho vivo, dinâmico, contagiante para a glória do Teu nome, Pai. Nos movimenta. Agora, quando a gente levantar, eu quero te convidar já a ficar de pé. Agora, quando a gente ficar de pé para consagrar os dízimos e ofertas e os quilos do amor, Pai, nos contagia para realmente sermos uma igreja relevante, como tem sido pela Tua graça e pela Tua misericórdia, mas nós queremos ser uma igreja que caminha, que se movimenta, que abençoa, que encoraja, e isso tudo para a glória do Teu nome, Pai. Muito, muito, muito obrigado. Recebe a nossa adoração. Com muita alegria nós Te bendizemos e reconhecemos que Tu é o Senhor e Salvador nas nossas vidas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Olá, igreja. Eu continuo me chamando Ranulfo. Tudo bem com vocês? Mais uma vez? Tudo tranquilo? Glória a Deus, então, pela sua vida. Amém? Glória a Deus porque estamos vivos. Amém? Para a glória de Deus. Maravilha. Então, vamos lá. Abre a sua Bíblia, por gentileza, no livro do Gênesis. Um oi para os nossos amigos aí conectados com a gente aí na internet. Que Deus possa também abençoar a tua vida e que você possa receber também a palavra do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo 21. Nós estamos celebrando hoje aquilo que Deus, Ele está fazendo, né? Na vida de crianças tão lindas que foram apresentadas aqui. E eu queria pensar hoje com vocês do valor que tem a vida. Nós às vezes olhamos para a vida numa perspectiva totalmente diferente da forma como Deus vê, certo ou não? Mas Deus, Ele é soberano, né? Ele conhece todas as histórias. Então essa história que nós vamos hoje entrar nela e viver um pouco dela, ela tem muito a ver comigo e com você. Livro do Gênesis, capítulo 21, a partir do verso de número 8. Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaque. Disse a Abraão: livra-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenta a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-a a Agar e, tendo-a colocada nos ombros dela,
no ombro dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, 100 metros. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que afliges, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Pará, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos que a Tua palavra possa falar tudo aquilo que é do Senhor. Me ajuda, Senhor, a transmitir a Tua voz nessa noite, que o Senhor possa aparecer e eu sumir, mas que o Senhor possa achar o coração que precisa da palavra certa do Senhor para essa noite. Nos abençoa, nós te pedimos isso e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma experiência que todos nós vamos ter que viver um dia na nossa vida como discípulos e seguidores de Jesus. Nós vamos ter que passar por onde o nosso mestre passou. O deserto, ele faz parte de uma trajetória nossa como discípulos e seguidores de Jesus. Quando a gente olha lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a gente vai encontrar o texto dizendo que o Espírito levou Jesus para ser tentado lá no deserto. Então, muitas das vezes, Deus vai fazer isso com a minha e a sua vida. Ele vai, olha aqui, vai fazer isso, vai nos levar para um deserto, porque Deus precisa de um local específico para falar com a gente. Então nós vamos ver que, se for depender da minha livre e espontânea vontade, eu, Ranulfo, e Deus falar para mim, filho, vai para um deserto agora, eu não quero. Esse negócio não é para mim. Eu quero ficar no bem bom, na zona de conforto, isso me agrada. Mas Deus fala, não, você vai. Só que Deus, ele vai usar alguém para fazer isso. E aí a gente olha então na história da Agar, Deus põe uma Sara na vida dela. Começa com a brincadeira de duas crianças no quintal. O Isaac está brincando com o Ismael e daqui a pouco o Ismael é engraçadinho e ele ri do guri. A mãe olha de lá, a Sara bate o olho e fala, não gostei. Manda embora agora essa mulher e esse filho. A Sara rapidinho monta um plano homicida, porque mandar embora para um deserto. E o Abraão vai e separa alguns pães e um odre com água. E agora aquela mulher, ela precisa sair para o deserto, sem rumo e sem beira. Você que é mãe sabe bem do que eu estou falando. Você é capaz de ir até as últimas consequências pelos seus filhos, certo ou não? Você faz isso como mãe, eu sei que você faz. Você vai até onde os seus limites, te permite ir, até o que você pode fazer e o que você às vezes não pode, você tenta fazer. Esse é o coração, é o instinto materno. A Agar não é diferente. Ela vai para um deserto, mas por detrás disso, não é a Sara que está mandando ela para o deserto,
Mas é o próprio Deus usando a vida da Sara, manda essa mulher embora. Porque Deus tinha um plano, tinha uma revelação da vontade soberana dele para a vida da Agar. E não podia ser lá na casa, na tenda do Abraão, precisava ser lá no deserto. Então, quando um patrão te manda embora e você amaldiçoa, que miserável, esse cara não me valorizou, eu dei o sangue, eu dei a vida por essa empresa. Querido, você é filho de Deus, tem a mão do soberano por detrás disso, é Ele que está te empurrando para aquilo que é plano dele para a tua história. Às vezes é um médico que te empurra para um deserto com um diagnóstico de que, tá feia a coisa, hein? Se cuida. E você precisa ir, porque lá você vai ter que ter o seu encontro com Deus para você conseguir ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Livro do Osés, capítulo 2, verso 14, vai dizer que Deus faz isso. Ele diz, eu vou atrair vocês para um deserto, porque só lá eu consigo chegar no coração de vocês. Fora desse lugar parece que a minha voz não chega. O coração fica endurecido. Deus está falando, mas a palavra não desce. Mas quando você se vê em alguma situação de aperto, você abre esse bocão, começa a orar mais, clamar por Deus, porque você vê que você precisa urgente da presença de Deus na tua vida. O que eu quero dizer com isso? Ninguém nessa vida é um acidente. Ninguém nasceu por acaso nessa vida. A vida é um dom de Deus, ela pertence a Deus. O Ismael não foi um acidente, ele nasceu porque Deus tinha um plano para a vida daquele guri. E por meio da mãe Agar, Deus precisava se manifestar na vida dele e na história deles. Então ele não foi um acidente. E começou então a acontecer várias tragédias na vida da Agar. Vai embora para um deserto com pão, com água e com um filho nas costas. Já viveu alguma coisa assim? Que parece que estava tudo bem na sua vida e daqui a pouco você se vê de abismo em abismo. E você está se perguntando, onde é que está Deus nisso? Quando é que isso vai ter fim? E aí você não entende, eu também não entendo, às vezes quando Deus nos coloca em um lugar, porque Ele está querendo dizer alguma coisa, a gente procura as respostas para o nosso momento. Não, porque esse ano de 2014, olha, as coisas foram difíceis. Copa do Mundo, os investidores foram embora. Eu não ganhei dinheiro, o dinheiro não está na praça. A namorada deu tchau, acabou. E a gente se bate porque a gente quer justificativas para o momento nosso. E quando na verdade é o próprio Deus que nos levou para um lugar para que a voz dele se revele a nós e que nós possamos viver a nossa experiência com Deus, viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então o nosso problema não é o tempo, porque às vezes você fica projetando, não é o tempo muda isso. Ano que vem as coisas melhoram, as portas se abrem, vai ser um ano diferente. E você tem aquela palavra positiva, glória a Deus por isso, tem que ter mesmo, né? Ânimo. Mas a gente precisa entender que antes disso a gente está dentro de um processo onde o Espírito Santo está querendo fazer alguma coisa dentro de nós para aquilo que Ele quer nos levar e fazer para o reino dEle. Passa por isso primeiro, não passa pelas circunstâncias, aquilo que é externo, começa de dentro para fora. Essa Agar então, ela tinha casa, comida, roupa lavada, e daqui a pouco ela se vê num deserto. Que coisa, hein? Que tragédia.
Quando Deus nos tira da nossa zona de conforto, do lugar de tranquilidade, de paz, e nos leva agora para um lugar de insegurança e de incertezas, que você não sabe o que vai acontecer daqui 1 minuto, 5 ou amanhã. Deus precisou fazer isso. Agora deixa eu te falar uma coisa assim que Deus falou muito forte comigo nessa madrugada. Quando você olha a tua história de vida com Deus, você não pode pensar que a tua história de vida com Jesus começa no dia ou começou no dia em que você levantou a mão e veio à frente, aceitou um apelo e passou a professar Jesus como teu Salvador. A tua história de vida começou lá no ventre da sua mãe, quando Deus já o conhecia. Quando acontece a conversão, nós entendemos que desde o ventre da mãe o Pai vinha cuidando da gente. Com as tragédias, com os abusos, com tudo que aconteceu. Deus estava conhecendo e acompanhando a nossa história. Quando eu tinha de 2 para 3 anos de idade, eu quase morri porque eu fiquei com uma moeda entalada na garganta. Então, eu era um bebê, mas eu me lembro mais ou menos do desespero. Isso ficou na minha mente, até hoje eu lembro. Me levaram lá numa mulher que fazia lá as benzedeiras lá e me levaram lá. Eu era um guri muito fofinho e estava ali, fofinho, gordinho, né? Bem inchadinho, estava ali minha mãe e minhas irmãs do lado. E eu lembro daquela mulher tacando o dedo na minha garganta para tirar aquela moeda. Está ali, né, Beto? Para tirar aquela moeda. E aí depois que eu me converti, eu falei, meu Deus, e como é que era aquilo? E aí eu lembrei que Deus já olhava para a minha história, Deus já vinha poupando a minha vida com um bebê de 3 anos. Consegue pensar em alguma coisa aí? Pensa, só pensa, mas não fala. Porque vai que a mulher está do lado aí. Mas pense em alguma arte que você fez na tua história e que você vai falar assim, Deus foi bom comigo. Pensou? Consegue entender isso? Deus não olha você só a partir do dia em que você se rendeu a Cristo, mas desde o ventre da sua mãe. Ontem eu fui no Parque da Redenção. Gente, aparece cada história nessa Monte Serra aqui. Então, tinha um guri que o pai dele levava os guri para passear lá no Parque da Redenção. E esse guri um dia, ele me contando isso ontem lá no parque. Ele disse o seguinte, olha, Ranulfo, um dia eu estava por aqui e falei para o meu pai, eu quero comer pipoca. O pai falou assim, não, você não vai comer pipoca porque você vai precisar almoçar. Ele falou, então tá bom, pai, então espera um pouquinho que eu vou ali e já volto. Você sabe que tem um Buda lá no Parque da Redenção, né? Não sei se ele ainda está lá. Então ele foi lá e roubou as moedas do Buda. E eu fiquei ouvindo aquela história, meu Deus, Jesus já estava olhando para esse rapazinho que roubou o Buda. Tá tudo bem, tá, gente? Ele está no nosso meio, mas já é convertido. Não vai sumir nenhuma moeda hoje. Mas percebe que Deus já nos olhava lá atrás. E Deus estava olhando então para a vida da Agar e do Ismael, não só por conta do Abraão e da Sara fazerem parte da vida deles, tanto da Agar quanto do Ismael. Mas agora Deus precisava levá-los lá para um deserto, porque Deus precisava se revelar para eles. Então o nome Ismael significa aquele que Deus ouve e aquele que Deus vê. Agora Deus ouve o quê? Porque eles estão lá no deserto. E a Bíblia diz que o menino, ele chora.
Essa mãe, ela está desesperada. Tudo que estava nas mãos dela de condição para fazer, ela fez. Mas agora ela percebe que acabou. Ela deixa o menino numa distância de 100 metros e vai para debaixo de uma árvore para assistir o filho morrer. Mas de lá ela não consegue ver. Ela não quer ver o filho morrer. Mas aí a Bíblia diz o quê? Que Deus ouviu o quê? O choro de quem? Do menino. Olha a cena então. Deus olhando, e olha Agar num canto, e olha o menino no outro. E Deus ouve o choro do menino. Você que é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Os nossos filhos, eles vão precisar viver a experiência deles com Deus. E muitas vezes eu e você, pai e mãe, nós vamos precisar ter coragem de fazer isso daqui com eles. Ó, vai orar, vai falar com Deus, porque eles precisam construir a fé deles no Senhor. Eles não podem herdar a nossa fé e dizer, não, eu sou filho de crente e crentinho é. Não existe isso. O Ismael, ele precisava ter um encontro com Deus. E é lá no deserto então que Deus ouve o choro do menino. Porque o Ismael precisava ter a experiência dele. A Agar já ouvia Deus, já tinha visto o Senhor. Mas agora era o Ismael. E Deus falou, ó, eu ouvi o choro do guri. Porque às vezes a gente quer facilitar muito o caminho dos filhos. E de preparar os caminhos, né? E dizer, é por aqui, vai por aqui, vai por aqui. E Deus está só olhando. E aí a lição para Agar foi a seguinte, Agar, esse guri antes de ser teu, ele é meu, ele pertence para mim. Você não o ama mais do que eu. Deus ouviu o choro do menino. Quando Deus fala isso com a gente, de que os nossos filhos, antes de serem nossos, eles são do Senhor. O que Deus fez com a gente foi nos dar o privilégio de ser pai dessas belezas que a gente tem em casa. Que benção, né? Glória a Deus por isso. Papai olhou para você e falou, ó, vou dar esse presente para você. Cuida com todo carinho, com todo amor. Deus ouve o choro do menino. Agora, quando a Bíblia fala de choro, em alguns momentos o choro está associado à oração. O choro associado à oração. Não é o choro de que quando acontece uma tragédia, eu choro. Mas é o choro que me faz ser mais parecido com Jesus. É o choro que tem a capacidade de transformar o meu coração para aquilo que Deus tem, para a minha história de vida, para onde Ele quer me levar. O choro sincero que mostra o quebrantamento do meu coração. Não é o choro da circunstância. Não é o choro de que está faltando alguma coisa para mim, mas quando eu choro porque está faltando alguma coisa para o outro. Quando o outro passa a ser mais importante do que eu mesmo. Deus precisou fazer isso. Quando nós não sabemos orar, como a Bíblia diz, nós podemos chorar. Com choro a gente pode traduzir para Deus aquilo que nós não conseguimos muitas vezes traduzir com palavras. Talvez era a situação da Agar lá no deserto. É uma mãe que não tinha palavras, então só choro. O choro que pode mover o coração de Deus. Salmo 126, verso 6.
Aqueles que saem andando e chorando, lançando a semente, voltará cantando com alegria, trazendo os seus molhos, os seus feixes, os seus frutos. O choro tem que fazer parte da nossa vida devocional, do nosso tempo com Deus. Mas Deus ouviu o choro do menino. Agar chorou porque ela estava vendo o seu filho morrer. A gente precisa ver alguém morrer para chorar. Deus está dizendo, não, o choro pode anteceder a isso. Não precisa a tragédia acontecer para ver a manifestação do choro. O deserto, a tua experiência no deserto não é uma luta entre Deus e o diabo. Foi mal, obrigado, gente. O teu deserto não é uma luta entre Deus e o diabo, aonde tem um ringue. Se você ora mais, Deus vence. Se você ora menos, o diabo está ali prevalecendo na tua vida. Não, não tem nada a ver. Campo de batalha espiritual é um outro campo. Lá sim, lá tem demônios, tem de tudo lá. Tem o diabo. Mas o deserto onde Deus nos conduz é para forjar o nosso caráter, para construir alguma coisa dentro de nós. E Deus então faz isso com Agar, leva ela e o guri para lá, porque não existe luta entre criador e criatura. Um teólogo, ele definiu muito legal isso. Ele falou que a ideia do criador e a criatura é como que se você tivesse um dono, tem um Rottweiler. E aí, quando Jesus ele quer disciplinar alguém, uma pessoa, uma nação, uma igreja, ele fala, pega! E o Rottweiler sai e pega. E aí ele assobia. O Rottweiler vem com o rabinho entre as pernas. Ele está fazendo uma analogia de quem é o Criador e quem é a criatura. O diabo não tem comando na vida do discípulo ou do servo de Jesus. Lembra do Jó? Só pode acontecer com a autorização de quem? Do Pai. Então não é um campo de batalha, mas é um lugar onde Deus quer revelar, onde eu e você podemos ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente fica se batendo então de um lado para o outro. Quem é culpado disso daqui? Por que eu estou nessa situação? E as justificativas. E as perguntas. E quando na verdade você está onde você está hoje, vivendo o que você está vivendo hoje. Porque você é filho ou filha de Deus. Agora você só precisa entender uma coisa, que o teu maior inimigo não é o diabo, é você mesmo. O maior inimigo do Ranulfo é o Ranulfo mesmo. Quando eu endureço esse coração e eu não quero entender, eu não quero me dobrar, eu não quero orar, eu não quero jejuar, eu não quero buscar, eu não quero entender a revelação dos planos de Deus para a minha vida. E aí eu fico me batendo com perguntas e justificativas. E aí Deus precisa pegar alguém e falar, vai rapaz, vai para o deserto, porque você precisa ouvir a minha voz. É o lugar ideal de Deus revelar a sua soberania. Há 1 ano e 4 meses atrás, nós estávamos aqui no Tadel. E um dos nossos líderes de pequeno grupo, houve uma mudança. O Tadel era na quinta, mudou para terça-feira. E eu me lembro que ele falou para mim assim, complicou, pastor. Eu viajo muito, saio viajando na segunda ou na terça, eu estou fora. Essa mudança da agenda da igreja aí complicou minha vida. Eu falei, certo, vamos orar então. Deus é prioridade na sua vida? É.
Falei, então tá, você concorda aí que a gente pode orar por isso? Vamos orar. E oramos, Senhor, faz a tua vontade, né? E eu estou olhando aquele livro, falei, meu Deus, não sabe ele para onde ele está indo, né? Depois de uma semana, ó, deserto do desemprego. Porque o teu emprego não é maior do que você. Aquilo que Deus quer fazer em você é maior do que tudo. Você é mais importante do que qualquer outra coisa. E agora nós estamos celebrando agora, depois de 1 ano e 4 meses, porque Ele falou, eu consegui olhar o que Deus estava construindo dentro de mim nesse 1 ano e 4 meses. Como que eu era arrogante, egoísta pelo dinheiro, só pensava nas... E eu falei, meu Deus, trabalho, sabe aquele que só respira trabalho, Deus não tem lugar na vida dele, porque esse cara, ele é apaixonado pelo trabalho dele. E Deus às vezes dá um jeito de nos parar e fazer assim, ó, usa alguém e nos empurra para um lugar onde a gente vai precisar ouvir a voz de Deus. Uma outra situação que pode acontecer no deserto, e Deus faz muito isso com a gente. Deus nos leva para um deserto para que eu e você possamos vencer os nossos medos. Olha o verso de número 17. Verso de número 17. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Não tenha medo. Percebe que a gente não pode viver alguns milagres de Deus quando o medo, ele domina o nosso coração, porque depois do feito do milagre você não sabe se foi Deus, se foi o medo, quem foi que agiu nessa situação. Desculpa. Quem foi que agiu nisso? O medo, ele tem o poder de nos paralisar, certo ou não? Se for da sua época, você me dá um sinal com a tua mão. Quantos de vocês aqui estudaram em escola e alguém disse assim, olha, primário, né? Isso acontecia muito no primário. Tem uma mulher loira lá no banheiro. Faz assim. Só isso? Gente, tem mais. Bom, falaram isso para mim, o Samuel esses dias, pai, ela existe? Eu falei, não. Mas na minha época eu falei, eu não vou nesse banheiro sozinho. E quando eu precisava fazer o 1 e o 2, eu falei, eu vou segurar esse negócio aqui e eu vou deixar para fazer em casa. Ou quando não, eu esperava, não, tem que entrar alguns guri lá dentro, lá, porque sozinho eu não vou. É o medo do imaginário, né? Não tinha nada, os olhos não estavam vendo, mas estava aqui. Eu falei, não, se todo mundo está dizendo que tem uma mulher loira lá, eu não vou nesse negócio aí não. O medo, ele pode paralisar a gente. O problema se agiganta é quando o medo está dentro da gente. Ficamos incapazes de pensar, ouvir, sentir e ver a situação como de fato ela é. Sim ou não? Quando você está com medo, você vê tudo torto. Não faz sentido. Você quer se livrar daquilo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você e eu, nós precisamos vencer os nossos medos para que a gente possa caminhar na direção daquilo que Deus tem para a nossa vida, certo ou não? Mas a gente precisa aprender a falar dos nossos medos com alguém. Repartir a nossa vida. O medo, ele nos sufoca quando nós guardamos isso para a gente. Por isso que a bênção de ser igreja é você ter alguém que você pode abrir o teu coração, um discipulador, uma discipuladora, um irmão, uma irmã, que vai te dar uma palavra de encorajamento. Vamos vencer esse troço aí. Você vai conseguir passar por isso. Deus vai te fazer triunfar. A gente precisa jogar isso para fora.
E Deus faz o que com a gente? Nos coloca a igreja, pessoas que podem fazer parte da nossa vida. Deus precisava remover o medo do coração da Agar para que ela pudesse ver o poço que estava lá no deserto. Tem coisas que Deus está lá e a gente não enxerga porque o medo não deixa. Somos tomados pelo medo. E Deus diz para ela: olha, Agar, não temas. Você já sabia que na Bíblia você tem aí 365 não temas? Deus querendo tratar de todos os medos do nosso coração todos os dias, dizendo: não tenha medo, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te amo, a tua história é minha. Não temas. Todos os dias Deus está falando isso. O deserto, ele também é um lugar não só de provação, de solidão, mas ele também é um lugar de provisão e milagre. A gente precisa construir a nossa história de fé, não só a experiência de termos sido tocados pelo Espírito, mas para onde Deus está nos levando. Ele tem que ser Senhor da nossa vida. Ele tem que ser o provedor da nossa vida. Todo discípulo de Jesus, nós precisamos viver um milagre de Deus na nossa casa. E isso tem que ir lá para o livro da família. Deus já fez milagres aqui na nossa casa, na nossa família. Olha o verso 19. Abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água. É o lugar onde Deus vai trazer a existência das coisas que não existem. Eu não estou falando só daquilo que nos falta, mas eu estou falando principalmente da direção do Espírito para a nossa vida. Quando a gente está perdido nas decisões que nós precisamos tomar, e nós precisamos ouvir Deus. Deus precisa falar comigo, para onde que eu vou, o que eu faço agora, como eu vou proceder nessa situação. E faz parte você procurar alguém e pedir, faz e deve fazer, mas o primeiro é Deus. Deus, o que que eu faço com isso agora? Para onde eu vou? Como eu procedo nisso? É nesse momento do deserto que o impossível pode acontecer, quando tudo está fora do seu controle. Enquanto for do teu jeito, o Espírito está dizendo: estou esperando. Estou esperando você se render, você ceder. No ano de 2002, meu primeiro ano de casado com Regina, Deus fez isso aqui comigo, ó, e com mais um grupo de pessoas dentro de uma missão. Nós trabalhávamos numa missão, eu e um grupo de missionários, e essa missão ela entrou numa crise financeira no meu primeiro ano de casado. E eu fui para aquela crise, meu Deus, como é que vai ser agora esse negócio? E começou a atrasar salário, férias, 13º, ficou uma bola de neve. E daqui a pouco a missão pegou e chamou todos os missionários lá e falou assim: olha, vem cá todo mundo, a gente quer deixar vocês bem à vontade, para aqueles que querem sair. A missão vai se comprometer de pagar vocês parceladamente e tal. Mas a realidade da missão hoje é essa. A gente não tem condições de continuar com o salário dos missionários. E aí, alguns então começaram a se manifestar, levantando a mão, dizendo: olha, então realmente eu estou saindo fora. E daqui a pouco mais um outro levanta. Eu estou olhando aquilo ali e falei: meu Deus.
eu vou levantar a minha também, porque eu não quero ser o último que vai sair, vai fechar a porta desse lugar, não. E o Espírito falou comigo, você não sai, você fica. Eu falei, Jesus, mas está todo mundo abandonando o barco. Você fica. E eu cheguei em casa e contei para a Regina, falei, olha, a coisa está feia, hein? Expliquei para ela e começamos então a orar por isso. E aí Deus foi falando algumas coisas comigo. Você precisa orar mais. Você não está orando. Teu problema não é a missão, não é o dinheiro. Você precisa orar mais. Você precisa buscar a minha face. Não é a missão que te sustenta, sou eu. E eu comecei então a buscar a Deus e a orar. Mas o dinheiro não chegou. Estava feia a coisa, viu, gente? Quando é um dia, eu estou com a boca cheia de água. Me deu uma vontade de comer um queijo com goiabada. Que troço maluco foi aquele, gente? Falei, meu Deus, aonde que eu vou arrumar agora queijo com goiabada? E eu sabia que não tinha nada na despensa. Mas eu, Regina, e aí? Tem nada, vai orar. Tá bom? E aí eu subi para o quarto e eu ouvi a voz do Espírito falando comigo assim, pede para mim. Como assim, meu Deus, o povo está morrendo e eu vou fazer oração pedindo queijo com goiabada. Se a igreja souber disso, eu estou crucificado. E a voz de novo, pede para mim. E eu peguei e falei assim, ó, Deus, o Senhor sabe, eu quero comer esse negócio aí, que a boca está cheia de água, eu quero queijo com goiabada, me abençoa aí, dá um jeito, move céus, terra aí, faz alguma coisa, né? Mas eu quero pedir, se o Senhor está mandando eu pedir, eu vou pedir. E aí olha que interessante, o meu irmão trabalhava na região central e lá tinha um mineiro. Mineiro gosta do quê, gente? De queijo. E esse mineiro, então, ele viajava uma vez por mês para Minas e trazia queijo e doces para vender lá na empresa do meu mano lá. Aí o meu mano fez o kitzinho lá para mim, né? E foi bater lá na zona sul de São Paulo. Chegou ele lá. Eu falei, mas o que você está fazendo aqui uma hora dessa? Eu falei, não, vim aqui te ver, dar um abraço em você e tal. E trouxe uma benção aí para você aí. E nós fomos para a mesa. E quando nós abrimos lá, estava lá aquele benção de Marcinha. Aquele queijinho, aquela goiabada. Deixa eu te falar uma coisa. Foi benção, eu comi o queijo e a goiabada. Mas Deus me trouxe uma resposta naquele dia. Eu cuido da sua vida. Cuida daquilo que é meu, que eu vou cuidar de você nessa terra. A gente precisa saber quem a gente serve, para onde a gente quer ir. Então o teu momento hoje, o teu deserto não é uma situação do acaso, mas é o lugar para onde Deus te levou, porque a palavra dele precisa chegar no teu coração, e você precisa viver o milagre e a provisão de Deus na sua vida, para você ter certeza que você está no lugar certo da vontade de Deus. Eu quero terminar. O deserto é o lugar então onde Deus nos leva para poder manifestar a sua vontade e soberania. É o lugar onde Deus nos leva para ouvir o choro da nossa alma. Mas também é o lugar onde Deus nos leva para que possamos ouvir a sua voz e receber dele a direção para a nossa vida. Não é um campo de batalha espiritual, mas é o lugar onde Deus está forjando o seu coração, aperfeiçoando eu e você para a missão que Ele tem para a nossa vida.
para a nossa história nessa terra. O deserto também ele é o lugar onde pode haver uma manifestação do Espírito. E eu e você vencemos os nossos medos e vê o impossível de Deus acontecer na nossa vida. O impossível de Deus não é só o externo daquilo que os outros vê, mas aquilo que Deus faz dentro de nós. Você pode ser Agar hoje, precisando ver um milagre de Deus. Existe uma saída para o deserto, ou a permanência nele. É quando nós nos rendemos e falamos: Senhor, eu quero ser tudo aquilo que o Senhor tem e quer para a minha vida. Eu me rendo. Eu não vou ficar me batendo de um lado para o outro, buscando respostas, dando justificativa daquilo que você não conhece. Vamos orar? Fique em pé em nome de Jesus enquanto a gente adora. Se o Espírito está falando com você, você é essa pessoa, eu quero orar com você. O Pai te trouxe para esse tempo de você ouvir a voz do teu Deus. Falar: Pai, eu me rendo. Eu não quero mais viver essa secura de vida, de tentar buscar no racional aquilo que você só vai encontrar no espiritual. Você está onde você está hoje porque Deus quer falar com você. Amém? Se o Pai falou e você quiser, pode sair, nós vamos orar por você.